Eu quero pensar com os irmãos hoje sobre o tema Um Novo Coração, e eu quero convidá-los para a leitura lá em Mateus capítulo 5. Vamos nos deter hoje aqui no versículo número 8. Mateus capítulo 5, versículo de número 8. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Amém? O texto diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém, queridos? O Sermão do Monte, ou o Sermão das Bem-aventuranças, em algumas versões, e o pastor Hernando Dias Lopes, ele faz um comentário, ele diz que essa é a receita para a verdadeira felicidade, o Sermão do Monte. E ele diz que é o maior sermão da história, pregado pelo maior pregador também da história, que foi o próprio Senhor Jesus quem o pregou. O Senhor Jesus, na verdade, ele começa, esse ensino de uma forma pública. Ele tem como base nesse ensino aqui os céus, a plataforma é os céus, mas também traz para nós a ideia de como viver também nesse tempo, sobre esta terra, como viver bem e como ser feliz, como ser bem-aventurado sobre esta terra também. E aí ele começa a trazer para nós estas ideias. A grande verdade, a expressão bem-aventurado significa feliz. Feliz, uma pessoa que é feliz, é um bem-aventurado no Senhor. Uma pessoa que tem felicidade. Mas a dúvida que fica para nós, irmãos, nesse tempo, é justamente essa: onde está a nossa felicidade? Ou em que estão alicerçados a nossa felicidade? Nas coisas talvez externas, no dinheiro talvez para alguns, na fama, nas realizações, nas aquisições, no conhecimento, nos prazeres, da própria carne, nos vícios também. Ou seja, onde está a nossa felicidade? Em Eclesiastes capítulo 4, você não precisa abrir, mas o texto retrata que Salomão, o grande Salomão, ele buscou 4 coisas, ou ele buscou a felicidade em 4 coisas. A primeira delas ele buscou na bebida. Ele pensou que a felicidade estivesse na bebida. Estava talvez no fundo de uma garrafa e não encontrou. E hoje pela manhã, conversando com um jovem, ele fez esse comentário sobre uma pessoa da sua família que verbalizou isso, que se sentia feliz quando estava fazendo uso da bebida. E aí eu falei para ele: isso é mais um engano que Satanás coloca no coração da pessoa. Pode até ser uma felicidade momentânea, por conta talvez da mente não estar no seu estado perfeito, mas se limita àquilo dali. O texto também, lá em Eclesiastes 2, diz que ele buscou na riqueza. Granjeou, é o que o texto vai dizer, muitas fortunas, muito dinheiro, muita coisa. E por fim das contas, ele entende que a riqueza é como uma bolha de sabão. Mas ele não para por aí, ele continua buscando a felicidade agora nas suas aventuras amorosas, nos prazeres da carne. E ele também nada encontra. E finalmente, na fama e no sucesso. E ele também não encontra felicidade nisso daqui. Porque essa felicidade aqui é efêmera, é passageira, ela é terrena, ela é temporal. É só para esse tempo. Mas no Sermão do Monte, como eu disse, o Senhor Jesus traz para nós a ideia de bem-aventurança, pensando sim nas coisas terrenas, no ser feliz nesse tempo, mas com foco nos céus. E aí o Senhor nos coloca na contramão da direção. Ele fala totalmente o oposto daquilo que o mundo é.
E aí ele vem pontuando que bem-aventurado é quem faz isso. Volte comigo no texto. Agora vamos lá do versículo 1, Mateus capítulo 5, do 1 a 12, para a gente entender um pouquinho aqui, essa contramão da direção. Vai dizer assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado quem são? Os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aqueles que fazem o quê? Que choram. Por quê? Serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Por quê? O que acontecerá com os mansos? Herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão o quê? Saciados ou fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Com a mesma medida alcançarão o quê? Misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque o que acontecerá? Verão a Deus. Agora, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Por quê? Dessas pessoas é o quê? O reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ou seja, é na contramão da direção que o Senhor nos convida a sermos felizes. Mas hoje, em especial, vamos ficar aqui com o versículo 8, os mansos, os limpos de coração. E a primeira ideia que eu quero pensar com vocês aqui é justamente sobre esse músculo que nós temos dentro de nós, que é o coração humano. E eu quero fazer 3 destaques aqui nesse coração humano aqui. O primeiro destaque que eu faço é que o coração humano ele é fonte de sentimentos. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, vai dizer assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração, perdão, não um, né? Vos darei coração de carne. Queridos, o coração, na verdade, ele é o centro, ou nele está o centro dos nossos desejos, das nossas, entre aspas, né, razões, das nossas vontades humanas. O coração é a fonte de sentimentos. É no coração que nós produzimos amor e ódio. É no coração que nós produzimos também alegria e tristeza. É no coração também que nós produzimos amargura, rancor, mágoa. O nosso coração é capaz de produzir todas essas coisas. E a Bíblia ela vem falando para nós acerca disso. A Bíblia fala de coração alegre, coração corajoso, coração medroso, coração arrependido, coração ansioso, coração irado, coração angustiado, coração pesaroso e coração humilde. Mas a Bíblia também traz para nós a ideia da necessidade que nós temos de ter o nosso coração puro. Porque se o nosso coração é a fonte de sentimento, a nossa preocupação enquanto homens de Deus e mulheres de Deus é que o nosso coração venha produzir o quê? Coisas puras. Ou seja, coisas que agradem a Deus, irmãos. E quanto mais o nosso coração estiver protegido das impurezas, quanto mais bem guardado estiver o nosso coração, mais coisas puras o nosso coração vai produzir, porque o coração também ele é expressivo, né? As expressões nossas elas vão a partir do nosso coração. Então, quanto mais bem guardado essa fonte de sentimento estiver, melhor será. Porque haverá de produzir o quê? Coisas boas.
Não é à toa, irmãos, que Provérbios capítulo 4, versículo 23, você não precisa abrir porque você sabe muito bem, vai dizer assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Preste atenção, sobre tudo, sobre todas as coisas que você precisa guardar, tudo que você tem que guardar consigo, guarda o seu coração. E por que o texto vai dizer? Porque dele procede o quê? As fontes da vida. Da vida. E aí Jesus, quando nos chama, né, nos convida a essa bem-aventurança, o que Ele quer de nós é que essa fonte de sentimento que há em nós, que é o nosso coração, gere vida, irmãos. É essa a ideia aqui. Eu, quando posso, eu vou aqui no estado do Rio, aqui em Trajano de Moraes, lá na roça, lá no Cantão. E eu ficava muito admirado, porque lá a água é água mesmo da fonte, literalmente da fonte. Na casa até tem esqueci aquele negócio que trata a água ali, mas a água vem da fonte. E eu ficava admirado, irmãos, às vezes, o temporal, a chuva caía com toda a força, às vezes o nosso carro nem conseguia chegar direito, era uma luta só. Mas eu prestava atenção que a água da casa, ela continuava transparente, irmãos. Limpinha, limpinha, limpinha. Me lembrava o tempo, às vezes, aqui em Campo Grande, quando chovia, né? Às vezes, as primeiras águas ali, a água vinha meio barrenta, meio suja, né? Hoje em dia, quase que não mais, né? A gente quase não vê mais isso, mas antigamente tinha. Mas lá na roça me chamava a atenção. E uma das vezes, conversando com o meu tio, ele me explicou, ele falou o porquê. E ele não só falou o porquê, mas ele me levou. Não sei quem já teve a oportunidade de ver uma fonte de água, onde nasce água. É super interessante. Na roça eles têm a preocupação, primeira preocupação, de guardar aquele lugar, de proteger aquele lugar. Às vezes cercam por conta de bichos, plantam árvores em volta para o processo da água seguir o seu curso natural. Mas o interessante, irmãos, é que ele pegava um tubo, uma mangueira, ele ia introduzindo na nascente, introduzindo, chegava, sabe Deus aonde ali. E esse simples fato é o que fazia toda a diferença, irmãos. Podia chover a chuva que fosse, irmãos, porque a fonte, na verdade, ela também é interessante. Ela não traz água para dentro, ela só coloca água para fora. Então poderia chover o que fosse em volta dela ali, que aquela mangueira fincada lá embaixo sempre brotaria o que? Água pura, irmãos. Água cristalina, diretamente da fonte. E aí eu lembrando desse contexto lá da roça, eu pensando nessa fonte, irmãos, eu entendo que o nosso coração humano, ele precisa ser assim, irmãos. As raízes dos nossos corações precisam estar fincadas em Deus, irmãos, recebendo lá da fonte, o mais puro da fonte. E aí pode acontecer o que quiser acontecer ao nosso redor, que o nosso coração vai permanecer o quê? Puro, limpo, e vai gerar o quê? Pureza. Não é isso que é o nosso coração, fonte de sentimentos? E é por isso que Ezequias diz, irmão, dar-vos-ei coração novo, e porém em vós espírito novo, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. A ideia aqui é de um novo coração, irmãos. O que vem do coração do crente precisa ser algo novo. Precisa ser algo novo. Aí aqui, Ezequias, no texto básico aqui desse primeiro destaque, é justamente essa troca que o Senhor faz. Tira esse coração duro, a expressão é pedra, né? Esse coração petrificado, e coloca um coração maleável, um coração amoroso, um coração bondoso. O segundo destaque que eu faço aqui é que, por natureza, o coração humano, ele é mau. Vá comigo, por favor, em Gênesis capítulo 6, versículo 5.
O texto vai dizer assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Desígnio aqui é a intenção, as vontades do coração. Queridos, na concepção humana, o nosso corpo humano, o nosso coração ele já é tendencioso a errar. Quando nós nascemos. E os exemplos são claros, às vezes eu não vou muito longe. Querem ver uma criança? Uma criança. Qual pai em sã consciência, é verdade, né? Qual pai em sã consciência ensina um filho a ser rebelde? Qual pai em sã consciência ensina um filho a ser mal criado? Qual pai em sã consciência ensina um filho a ser levado, pirracento? Qual? Vocês conhecem? Eu não conheço, em sã consciência não. Sinceramente eu não conheço. Mas a criança já tem isso, irmãos. Ela já nasce com isso. Domingo passado, após o culto, foi uma cena até interessante. Teve um pequenininho que sentou ali, naquele cantinho ali, cruzou a perna, fechou a cara e danou a chorar. E a mãe dizendo, desce, desce, vem, vem, e ele travado ali, a gente olhando num ar de descontração, é claro, rindo, mas olhando o comportamento dele. Aí, enquanto o pai não foi lá, não pegou ele, botou no colo, fez uma graça com ele, saiu daqui do templo sorrindo. Mas o pai ensinou ele a fazer aquilo dali? Eu pergunto para vocês. Não ensinou, não ensina. A tendência do nosso coração, a natureza do nosso coração, é claro que eu estou usando as crianças como exemplo, mas a natureza do nosso coração, ela traz consigo esse peso desse ser mau. É algo que ninguém precisa nos ensinar. É algo que às vezes ninguém precisa nos mostrar, já vem de nós. E geralmente um coração sem Deus. Um coração que ainda não experimentou um novo, ele torna-se inclinado o quê? À maldade. Vamos a um extremo? Eu falei das crianças, mas nós temos aqui no Rio de Janeiro as nossas particularidades no que diz respeito à violência. E tem às vezes algumas coisas que nos chegam, né, que machuca tanto a gente, fere tanto a gente, né, a violência às vezes praticada por um malfeitor, ao ponto de nós expressarmos a seguinte frase: essa pessoa não tem o quê? Coração. Algumas usam até a expressão, né? O desalmado aí fazer um negócio desse, né? De tanta maldade, e a gente fica se perguntando como uma pessoa consegue ser tão mal assim. Como uma pessoa consegue ter tanta maldade em seu coração assim? A gente fica se perguntando como, irmãos, como? Isso é muito propício. Eu não vou dizer que natural, mas é muito propício de um coração que não tem Deus, que ainda está preso na natureza o quê? Pecaminosa, que ainda tem um coração que é o quê? Mau. O contexto aqui de Gênesis, o Senhor já tira já refuta essa ideia do coração mau. E somente a partir do novo nascimento em Cristo é que há essa mudança de comportamento, ou precisa haver essa mudança de comportamento. O coração que não experimenta esse novo nascimento, ele não consegue ser um coração feliz, ele não consegue ser um coração bem-aventurado. Está preso ainda à mentira, é um coração mentiroso, traiçoeiro, terrivelmente cheio de maldade no coração, irmãos. Dificilmente, volto a dizer, quem tem um coração assim consegue ser bem-aventurado no Senhor. E aí Mateus capítulo 5, versículo 9, que nós lemos, vai dizer que bem-aventurado é quem consegue ter o quê? Um coração limpo. A partir dessa transformação, a natureza do coração é má, sim. Isso é fato. Mas o poder que há no sangue de Jesus é capaz de transformar um coração, esse coração mau, em um coração que bem
aventurado no Senhor. A natureza é má, mas o Espírito é transformador. A natureza tem uma tendência de endurecer o coração, mas o Espírito Santo de Deus tem o poder de transformar esse coração. E a partir desse ponto, irmão, desse novo coração, é que a gente consegue ser um bem-aventurado no Senhor. Mas tem mais um detalhe aqui, o terceiro destaque que eu faço. O coração humano também é passivo de corrupção. Eu te convido agora para Jeremias capítulo 17, versículo 9. O texto também você conhece, ele vai dizer assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Como se já não bastasse, irmãos, a maldade, do nosso coração ser mau, o texto mostra para nós também que o nosso coração é vulnerável. E vulnerável justamente à corrupção. É bem verdade, irmãos, que nesse tempo, nos últimos tempos, essa palavra corrupção, quando falamos essa palavra corrupção, nos vem a ideia o quê? Prática ilícita, propina, suborno, fraude, desvio de recursos públicos, na maioria das vezes. A ideia de corrupção que nós temos é essa, não deixa de ser. Não deixa de ser. Mas aqui, esse coração que é passivo à corrupção aqui, vai além disso, irmãos. E eu imagino que se passasse nesse crivo aqui antes, talvez essas pessoas nem fizessem isso. Porque essa vulnerabilidade que nós temos aqui, à corrupção, está associada a quê? A conceitos, a valores, a profissão de fé, aquilo que nós esperamos, aquilo que nós cremos. É essa a ideia de corrupção, irmãos. O texto vai usar a expressão, Gênesis capítulo 6, vai começar lá, não sei na sua Bíblia, mas na minha, o título começa assim: a corrupção do gênero humano. E lá no versículo 11 de Gênesis capítulo 6, vai dizer assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O homem sai do projeto original de Deus, lá no Gênesis ainda, se corrompe, negocia, a sua fé, a sua crença, negocia ali os seus conceitos, negocia os seus valores, e se deixa levar por essas coisas. E detalhe, coisas que desagradavam a quem? A Deus, a ponto de Deus usar essa expressão, a terra estava totalmente corrompida à vista de Deus e cheia de violência, é o que o texto vai dizer para nós. Um coração, irmãos, que ainda não experimentou o novo de Deus, é um coração passivo, irmãos. Um coração que ainda não foi transformado, ele corre esse risco também de se corromper. Um texto clássico que nós temos na Bíblia e que retrata bem isso daqui, está lá quando fala acerca de Moisés. Lembra lá na construção do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32? Quando a gente entra nessa história aqui, nesse contexto aqui, o que é que o texto mostra para nós? Eram pessoas que estavam com seus corações o quê? Totalmente vulneráveis. O contexto vai dizer o quê? Que Moisés vai ao Monte Sinai, vai ter com Deus, é quando Deus vai falar com ele sobre as leis, e pela demora de Moisés, o que é que o povo faz? Se corrompe. Precisamos de alguma coisa para nós adorarmos. Tragam seu ouro, tragam as coisas para cá, vamos fazer para a gente aqui uma imagem aqui. Fazem ali o quê? Um bezerro de ouro. Corações corrompidos, irmãos. E nós, não é diferente. Para nós também não é diferente, irmãos. Se nós não experimentarmos um novo, se nós não tivermos essa preocupação
ou se nós não sentimos essa necessidade de viver essa bem-aventurança com o coração limpo, experimentando um novo coração em Cristo, nós também ficamos vulneráveis às investidas de Satanás contra as nossas vidas. E por isso que Jeremias 17:9, ele vai usar a expressão de enganoso é o coração, e ele vai usar a expressão, ele é até acintuoso, né? Desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Aqui a ideia que eu tenho é de uma linha muito tênue, a ideia que eu tenho é de que com muita facilidade esse coração pode se corromper. Esse desespero aqui é tanto que ele pode se corromper. E aí Jesus vem no Sermão do Monte, o texto que nós lemos é o nosso texto base para o nosso estudo. Jesus vem dizendo aos discípulos, eu imagino Jesus num tom de doçura tão grande, para dizer para eles, bem-aventurados são vocês, que tiverem seus corações o quê? Limpo. Bem-aventurados serão vocês, IBCCG, se o coração de vocês estiver, de uma certa forma, limpo. Um coração que não se corrompe. Um coração que não negocia conceitos. Um coração pecaminoso, sim, pela nossa natureza, mas que não negocia valores, conceitos, conceito de fé. Um coração que não se rende facilmente. Satanás vai ter que pelejar com a gente para conseguir nos fazer cair. Porque os corações são corações firmes no Senhor. E essa é a expectativa, irmãos, que nós temos de um novo coração a partir de Cristo. Não nos deixar ser corrompido. Passivos somos, mas não nos deixar ser corrompidos. Amém, queridos? A segunda ideia que eu quero pensar com vocês, agora é o meio da purificação. Como limpar esse coração? A primeira ideia que eu tiro aqui, eu tiro duas ideias. A primeira é pelo sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9, e também 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 João capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, vai dizer assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, ou seja, que deixaram para vocês, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E é pelo sangue de Cristo, é uma espécie de filtro que o sangue de Jesus faz em nosso coração para nos purificar. E conhecendo a nossa natureza, eu entendo que a concretização da morte de Jesus se dá por causa disso, irmãos. O derramamento, irmãos, do sangue de Jesus, cada gota derramada do sangue de Jesus, foi justamente para isso. Para purificar o nosso coração, para colocar o nosso coração puro, nosso coração limpo. Eu acho que eu já contei para os irmãos aqui sobre a minha conversão, foi até interessante, se eu não contei, eu vou contar de novo rapidinho. Eu me converti novo ainda, nasci no lar evangélico, mas mesmo você nascendo no lar evangélico, tem um momento que você tem que ter uma identidade com Deus. Deus tem que falar ao seu coração e você tem que reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. E esse dia aconteceu. Foi numa extinta escola bíblica de férias, irmã Ruth, lá na terrinha aqui, ali em Magé. E eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje. Eu não lembro de todos os detalhes, é verdade, mas eu tinha, acho que 8 ou 9 anos, eu não lembro bem. Mas eu me lembro que nós estávamos ali naquele culto da escola bíblica de férias antiga, a EBF, e a tia contando uma história, ela pegou os corações, 3, né, cortado assim, modelo de coração, cortado na cartolina, aquele trabalho bem legal. E aí ela pega um coração primeiro e mostra para a gente, fala, esse é o coração que o Senhor colocou, e no coraçãozinho de vocês, vermelho. Aí depois ela pega um coração
preto, né? E fala assim: mas o pecado entrou no coração do homem e ele ficou assim, preto, escuro. Tem até que tomar cuidado, né? Porque antigamente podia se falar assim abertamente, né? Mas hoje a questão de racismo é bem complicado você associar o coração preto com coisa ruim, o coração branco com coisa boa. Mas naquela época não tinha isso. E foi essa história que eu recebi, foi essa história que eu guardei comigo no meu coração. E aí depois ela mostrou uma outra folha com algumas gotas, simbolizando algumas gotas de sangue, e a imagem de Jesus na cruz. E ela dizia justamente isso, irmãos, para nós, crianças ainda. Mas Jesus, quando morreu na cruz, o sangue que ele derramou, o sangue de Jesus lavou todos os nossos pecados, limpou o nosso coração. E o nosso coração ficou assim, ó, pegou uma cartolina branca, né? Naquela época podia, pegou uma cartolinazinha branca e mostrou para nós assim, falou: o nosso coração ficou assim a partir da morte de Jesus. E eu me converti naquele dia, irmãos, com essa história. Com essa história. E teve a musiquinha, né? Meu coração era triste, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim tornou. E diz a sua palavra que em ruas de ouro andarei, ó dia feliz quando eu criei e a Jesus Cristo aceitei. É essa a ideia, irmãos, de purificação. E só pelo sangue de Jesus, irmãos, e só o sangue de Jesus é capaz de purificar os nossos corações, de trazer clareza aos nossos corações, com todo o respeito da palavra, mas purificar mesmo o nosso coração, um coração limpo, um coração bem-aventurado, ele só consegue ser a partir de Jesus. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica também de todo pecado. Oh, glória, irmãos! É o que nós precisamos, o sangue de Jesus em nossos corações. Guarde isso com você, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, e na transmissão também. Cada gota de sangue que Jesus derramou foi justamente para purificar os nossos corações e nos aproximar dele. E tudo que ele deseja é que nós tenhamos um coração limpo, puro, que tenhamos intenções limpas, intenções puras, ações puras, irmãos, todos nós. O segundo destaque que eu faço aqui, da purificação também, ela vem a partir da palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus, irmãos, que filtra as nossas ações, uma vez que a palavra de Deus é nosso livro de quê? De fé e prática. Então ela deve servir como bússola, filtrando as nossas ações. E quanto mais nós alimentamos o nosso coração, quanto mais nós recebemos da parte de Deus, mais nós purificamos o nosso coração, irmãos. Em Lucas capítulo 6, versículo 45, vai dizer assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Então, quanto mais cheio da palavra o nosso coração está, quanto mais cheio de Deus o nosso coração está, mais puro, irmãos, o nosso coração será. Lembrando sempre que o nosso coração é o quê? É ele que projeta, ele que produz os nossos sentimentos nos levam o quê? Nos levam a ações. Então, quanto mais cheios de Deus no meu coração, no nosso coração nós estivermos, mais ações acertadas nós teremos. Mais purificado será também o nosso coração. E o nosso coração, irmãos, nós temos essa necessidade, nós precisamos disso, irmãos. Lembra da fragilidade, da corrupção que eu falei?
quanto mais alimentado, quanto mais alicerçado, menos passivos à corrupção nós seremos, irmãos. Mais puros nós seremos. Quanto mais vazio da palavra de Deus nós somos, mais vulneráveis nós ficamos. Mais passivos aos erros nós ficamos. E Oséias também traz uma ideia, e um versículo que você conhece muito bem. O meu povo está sendo destruído por quê? Pela falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Alimento. O meu povo não está se alimentando, está sendo o quê? Destruído. Moralmente, espiritualmente. Essa ideia está sendo destruído. Mas o texto, as bem-aventuranças, irmãos, a palavra nos purifica e nos faz ser bem-aventurado quando temos os nossos corações limpos. Quando nós temos um novo coração, um coração puro. E o terceiro e último ponto da nossa meditação nesta noite é justamente o objetivo, o porquê dessa purificação que nós tanto precisamos. O primeiro destaque que eu faço aqui é para estar diante de Deus com o coração irrepreensível. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Como eu disse, irmãos, as bem-aventuranças, elas norteiam a nossa trajetória sobre esta terra também. Os nossos pés estão nesta terra, mas os nossos olhos e os nossos corações precisam estar fitados nos céus. E o Senhor almeja que nós vivamos bem aqui, porque essa trajetória aqui é que está nos encaminhando para onde? Para o céu, para a eternidade, irmãos. E o Senhor faz tudo isso porque, no meu entendimento, tudo que o Senhor almeja e deseja, a conclusão talvez da nossa caminhada é de que todos nós sejamos coroados com a vida eterna. E eu não tenho dúvidas, irmãos, não tenho dúvida nenhuma, que todo esse esforço que Jesus faz de nos fazer bem-aventurados aqui sobre esta terra e muito mais ainda nos céus, é para que todos nós, sem exceção, possamos ouvir dele o que diz lá em Mateus 25, 34. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu não tenho dúvida de que o Senhor tem um desejo em dizer isso para todos nós, irmãos. Mas esse versículo aqui de Mateus 5,34, ele é condicional, irmãos. No comecinho dele vai dizer assim: então dirá o rei aos que tiverem a sua direita. Aos que tiverem a sua direita. A direita, a Bíblia mostra para nós que nós entendemos que é o lado do amor. Aos que tiverem a sua direita. A direita aqui, no nosso entendimento, significa o quê? Significa que são aquelas pessoas que viveram as bem-aventuranças aqui na terra. Aquelas pessoas que procuraram viver bem aqui na terra. Essas pessoas estão do lado direito. Aquelas pessoas que perseveraram até o fim. Lembra do apóstolo Paulo? Essas pessoas, eu entendo que são as pessoas que estão do lado direito. Aquelas pessoas que guardaram a fé, que se mantiveram firmes até então, permaneceram firmes até então. É condicional, irmãos. O Senhor quer dizer para nós: vinde, bendito de meu Pai. Mas Ele vai dizer isso para quem estiver à sua direita. E essa direita, irmãos, ela é acessível a todos nós, todos nós. E é também o que o Senhor deseja de nós. Esse é o objetivo da purificação. Por isso que nós precisamos ser bem-aventurados no Senhor e termos limpo os nossos corações. E aqui eu termino, e o segundo destaque que eu faço, que é justamente ver a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A maneira como nós vivemos, irmãos, é que vai determinar se nós veremos a Deus ou não.
se nós vamos estar com Deus ou não. E isso é pessoal, irmãos. Isso sou eu e Deus, isso é a igreja e Deus, é cada um dos irmãos e Deus. Lembra dos desafios que eu falei no comecinho da contramão da direção? Hebreus vai dizer o seguinte: seguir a paz com todos. Eu pergunto, é fácil seguir a paz com todos? No meu entendimento, não. Com esse coraçãozinho que está aqui dentro, talvez não. Mas com coração novo, irmãos, com coração bem-aventurado, um coração que produz sentimentos, vai ser fácil, pastor? Eu imagino que não. Mas eu vou me apegar a isso daqui, vou caminhar. Vou fazer igual o apóstolo Paulo, eu vou caminhar. E a santificação, irmãos, que Hebreus destaca aqui. É fácil buscar a santificação? Pergunto para vocês. É fácil viver em santidade? Dificilmente, irmãos. Só mesmo um coração que busca se santificar, irmãos. Só mesmo um novo coração que busca essa santificação. Só mesmo um novo coração que busca ser feliz. Somente um novo coração que busca ser bem-aventurado. Não é fácil. Mas para estar face a face com o Senhor, a carta aos Hebreus vai dizer que nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos produzir isso em nosso coração. Senão, não vai ter vinde bendito de meu Pai, não vai ter palavra nenhuma do Senhor. Passaremos talvez longe. Mas tudo isso é um produto do nosso coração. Tudo isso. E por isso o tema de hoje, um novo coração. Uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. E o Senhor nos cerca com todo amor e carinho, dizendo para nós que bem-aventurados serão aquelas pessoas que têm os seus corações limpos. Limpos. E sobre o que falamos aqui, o coração humano, fonte de sentimentos. Produz sentimentos, amor, ódio, rancor, mágoa. Quais são as sementinhas que estão ali no nosso coração? Por natureza, o nosso coração é mau, a nossa natureza é má, é pecaminosa, o nosso coração não é diferente. Mas precisa experimentar o novo no Senhor. O nosso coração é passivo também à corrupção. Desesperadamente corrupto é o nosso coração. O meio para essa purificação, primeiro é o sangue de Jesus, que deve nos valer a cada manhã, nós nos lembrarmos do Senhor, do seu sacrifício na cruz para a purificação dos nossos pecados, para que nós possamos ser bem-aventurados e ter um coração limpo no Senhor, ter um coração feliz no Senhor. O segundo destaque é a palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos, mais alicerçado ficam os nossos pés, e mais firmeza, mais bloqueio, mais proteção tem os nossos corações. E o objetivo da purificação, irmãos, primeiro é de estarmos diante de Deus com o coração irrepreensível, sem mácula, sem pecado. E por último, o objetivo dessa purificação aqui é justamente para que nós possamos ver a Deus. Amém, queridos? Pés na terra, olhos e corações nos céus. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o desejo do meu coração, que todos nós possamos chegar a essa máxima desse versículo aqui, de termos os nossos corações limpos para termos um encontro com Deus, quando Ele assim nos chamar ou quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Amém, queridos?